Professor, já estamos conectados com o YouTube, tá bom? Tem uma ótima aula. Obrigado. Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Pessoal que está chegando, galera do Zoom, galera do YouTube, sejam bem-vindos. Me deem um ok aí no comentário, se está tudo ok para vocês, câmera, material na tela, áudio, como é que tá aí para vocês? Tudo ok? Olá, olá, olá. Essa galera está chegando para a nossa aula. Boa noite. Boa noite, galera do Zoom. Boa noite, galera do YouTube. Tá tudo ok para vocês aí? Áudio, tela, vídeo. Me dê só um ok aí para nós começarmos a nossa aula de hoje. Galera do YouTube, tá tudo ok com vocês aí? Ok, obrigado. Obrigado, Maura. Obrigado pela resposta. Bom, gente, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Galera do Zoom, galera do YouTube, eu também estou aqui do ladinho, com outra tela aqui do lado para acompanhar os comentários da galera do YouTube. Sejam bem-vindos. Hoje eu estou na responsabilidade de ter esse tempo com vocês, onde a gente vai falar sobre entrevista de ajuda técnica prática, ok? Sei que vocês estão aí no processo de prática terapêutica cristã e hoje nós vamos falar sobre entrevista de ajuda técnica e prática. Sejam todos bem-vindos a essa aula. Para quem não me conhece, eu me chamo Fábio Ferreira, doutorado livre em psicanálise, com especialização em traumas religiosos e algumas outras especializações. E hoje estou aqui na responsabilidade de trazer essa aula para vocês sobre entrevista de ajuda técnica e prática. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto e eu estou muito feliz de participar da jornada de vocês e compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido para você aí nessa jornada. Aqui embaixo tem o endereço do meu Instagram para você marcar, para você seguir e conhecer o nosso trabalho. Bom, vamos lá para a nossa aula. Sejam bem-vindos a essa aula mais uma vez. E eu quero começar essa aula falando como nosso curso é práticas terapêuticas cristã. Então tem algumas coisas que eu vou poder abordar aqui com vocês, ok? Primeiro ponto, nós vamos falar um pouquinho sobre da transição de aconselhamento para uma terapia. Quando que alguém que está aí num processo de aconselhamento parte para uma terapia, né? Quando a gente começa a entrar uma abordagem terapêutica. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre isso na prática. Nós vamos entender um pouquinho sobre a entrevista, nós vamos entender algumas dicas, o que perguntar, o que não perguntar, essa transição de aconselhamento para terapia, o que perguntar no
numa primeira questão de terapia, o que não perguntar, qual é o processo, como vocês são práticas terapêuticas cristãs, então nós temos a questão da inclusão da fé, de atitude, de práticas religiosas dentro do espaço terapêutico, então nós vamos falar sobre isso um pouquinho, ok? Primeiro ponto, nós vamos começar nossa aula falando sobre a transição de aconselhamento para terapia. Então, quando há uma transição de um aconselhamento cristão para uma abordagem terapêutica, existe algumas coisas alguns elementos que precisam ser explorados. Nós precisamos reconhecer algumas necessidades. Quando é que deixa de ser só um aconselhamento, um discipulado, e ele parte agora para algo terapêutico? Então, nós vamos falar dessa transição. Quando deixa de ser um aconselhamento e agora já vai para uma prática, para uma abordagem mais terapêutica. Então, nós vamos ver um pouquinho mais sobre os aspectos desse processo. Quando a gente parte de uma questão de aconselhamento e nós vamos aí para uma prática terapêutica, ok? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender sobre o aconselhamento cristão. O aconselhamento cristão, primeiro, ele é fundamentado numa base teológica, bíblica. Nós sabemos que no aconselhamento cristão, a base que é usada são princípios bíblicos. Né? Você vai usar, nós estamos aqui falando de práticas terapêuticas na abordagem cristã, então nós falamos aí de base bíblica, de princípios cristãos, que contribui aí para insights, para esse processo terapêutico. E óbvio que a gente vai integrar a fé nessa jornada terapêutica. Então, eu falo que a abordagem terapêutica cristã, ela olha o ser humano no holístico. Então, holisticamente. Então, se você não sabe o que é holístico, holístico é olhar o todo. É quando eu olho o ser humano, espírito, psique e corpo. Então, holisticamente, ao contrário, quem já teve aula comigo, já falei sobre isso, mas já me ouviu falar sobre isso, mas quando a gente usa a palavra holístico, nós estamos falando de usar um todo, de olhar o ser humano num todo, ok? Então, na questão da prática terapêutica cristã, nós aí nós integramos princípios bíblicos, base bíblica, princípios cristãos aí num processo terapêutico, ok? Então, quando a gente está passando aí de uma questão de um aconselhamento para um processo terapêutico, nós precisamos entender que agora, além, perdão, da base cristã, da fundamentação teológica, nós vamos entrar aí para um processo terapêutico, abordagens terapêuticas, ok? E para isso, nós vamos entender um pouquinho mais, temos que entender um pouquinho mais a questão da complexidade desse paciente. Então, nós vamos entender um pouquinho nessa aula, nesse primeiro ponto, eu só estou trazendo para você a transição de um aconselhamento para uma abordagem terapêutica, ok? Então, num aconselhamento, né, ou num discipulado, ou num acompanhamento, no aconselhamento cristão, a gente vai trazer princípios bíblicos, princípios teológicos, mas e aí agora, quando eu preciso partir agora para uma abordagem terapêutica? Então, agora não é só a questão dos princípios teológicos, agora não é só a questão dos princípios cristãos, agora nós vamos abordar e incorporar técnicas psicoterapêuticas. Então, por exemplo, terapia cognitiva comportamental,
ou talvez a abordagem psicanalítica. Então, agora já não é só mais um aconselhamento com princípios bíblicos. Agora nós vamos partir para uma abordagem terapêutica. Não é só apenas um aconselhamento. E isso vai exigir agora uma avaliação mais profissional. Vai exigir agora algo mais técnico, não só base teológica, não só princípios cristãos, mas agora técnicas de psicoterapeuta para ajudar essa pessoa num processo, ok? Então, talvez agora para você está tudo muito assim. O que o professor está falando? Eu só quero começar antes da gente entrar na de cabeça na prática. Só quero te trazer aqui do início o que é essa transição de um aconselhamento quando você agora tem que partir já para uma terapia na prática. E eu sei que a galera que está aqui me assistindo, esses alunos, nós estamos agora em práticas terapêuticas. Não é só agora um aconselhamento. Não é só agora, como a gente chama dentro do campo religioso, um discipulado ou algo com só base cristã, só teológica. Nós estamos falando agora de práticas, técnicas. Agora nós vamos partir para um campo terapêutico, ok? Então, a chave, você começou lá, vamos supor, porque aqui nós temos, acho que, pessoas que, além de trabalhar como terapeutas, essas pessoas também estão aprendendo para agregar isso ao seu ministério, ao seu chamado, a líderes, a pastores, a pessoa que trabalham com pessoas aqui. Então, a gente precisa entender quando a gente tem que sair só de um aconselhamento e já parte agora para algo terapêutico. Eu sei que alguns de vocês são terapeutas na abordagem cristã. E aí você vai ter que ter um feeling e entendimento quando sair só do aconselhamento e partir para algo terapêutico. Partir agora para um ambiente terapêutico. Não é só aconselhar, não é agora só princípios bíblicos. Agora é técnica também. E aí, no primeiro momento, nós temos a questão da entrevista. E agora nós vamos partir para a parte técnica. Como é que eu faço isso? Então, quando eu saio de uma questão de aconselhamento, agora nós vamos oferecer terapia, que é algo mais eficaz. O aconselhamento, a base cristã, o aconselhamento bíblico, a parte teológica, nós estamos falando mais de princípios espirituais. Mas e agora a gente precisa ir para técnicas terapêuticas? Promover saúde mental. E é sobre isso que a gente vai falar nessa aula, ok? Nós vamos falar sobre entrevista na prática de ajuda. Então, o que eu pergunto? O que eu posso perguntar? O que eu não posso perguntar? O primeiro contato com o meu paciente, agora a gente vai partir para algo terapêutico. Então, o que eu posso, o que eu não posso. Então, o primeiro ponto que aqui que é importante você entender. A transição de um aconselhamento para algo terapêutico. Então, você precisa entender isso é importante. Por quê? Porque existem alguns terapeutas cristãos que eles ficam só no campo do aconselhamento. E você é um terapeuta. Então, vai ter que fazer essa transição do aconselhamento para o espaço terapêutico, que é o que muitos não entendem. Hoje, eu trabalho com supervisão de terapeutas e psicanalistas. E muitos terapeutas que terminam sua formação, terapeutas cristãos, eles não conseguem sair desse espaço de aconselhamento bíblico, teológico, cristão, para um aconselhamento terapêutico. E se você está aqui nessa aula, nós estamos falando de aconselhamento terapêutico. Ok?
Então, agora eu vou para um aconselhamento terapêutico. A minha entrevista inicial, a minha entrevista de ajuda. O que eu preciso? O que é uma entrevista inicial? O que é que eu posso fazer? O que é que eu não posso perguntar? Aonde que eu vou caminhar? É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje, ok? Então, primeira coisa que a gente precisa entender sobre a entrevista de ajuda. O que é uma entrevista de ajuda? Uma entrevista de ajuda é esse primeiro contato que eu vou ter com o meu aconselhado, com o meu cliente. Eu não sei como é que você vai chamar ou você chama, né? A pessoa que você está cuidando, vai exercer aí como terapeuta. Então, entrevista de ajuda é esse primeiro contato, que é onde eu vou tentar entender qual é a necessidade da pessoa para eu ajudá-lo. Então, é uma abordagem para eu entender com empatia, compreender, eu vou explorar qual é a necessidade para eu ajudar. Ok? Então, quando a gente está falando de entrevista de ajuda, é esse primeiro momento que eu tenho com o meu paciente, com o meu analisando. O foco é nele, para eu entender qual é o problema dele, para eu entender o que ele precisa de ajuda. Então, a primeira coisa, e gente, essa entrevista de ajuda, eu vou ter que ter duas coisas que eu vou ter que desenvolver. Muito bem. Escuta ativa e compreensão empática. Então, primeira coisa, entrevista de ajuda. Eu preciso ter uma escuta ativa. Agora, aqui, estou prestando atenção no que ele está falando, demonstrando interesse. Então, primeira coisa, aqui para escuta, para entrevista de ajuda, uma escuta ativa. Eu sempre gosto, para quem já estudou, já fez aula comigo, eu gosto de simbolizar aqui o escuta ativa como, sabe o Gil Gomes? Aqui e agora. Então, primeira coisa, escute ele. Mostre. Não é uma escuta flutuante. É prestar atenção no que ele está falando. Agora. Prestando atenção ali, uma escuta ativa. Segunda coisa, para você abordar ali, escute para refletir, para reformular. A maioria das pessoas, né, escuta para responder. E um terapeuta, ele escuta para refletir e conduzir o seu paciente a uma reflexão, a uma reformulação. Ok? Então, nessa entrevista de ajuda, primeira coisa. Então, nós entendemos o ponto 1, que eu estou saindo aqui de um aconselhamento para ir para algo terapêutico. Então, agora não é só uma base teológica. Agora não é só uma base religiosa. Ou princípios cristãos, que, por sinal, nós estamos falando de práticas terapêuticas cristãs. Mas agora nós precisamos incluir técnicas terapêuticas. E a primeira delas, na entrevista, ponto 1, uma escuta ativa. Então, escute agora. O que ele está falando agora? Se envolva. Segundo, escuta para refletir. Escuta para reformular. Não escute para responder. Muito terapeuta escuta para responder, mas não escute para responder. Escute para reformular, para refletir. Ok? Outro ponto, empatia profunda. Se coloque no lugar dessa pessoa. Ela deseja ser ouvida. Se coloque no lugar dela. Se conecte emocionalmente com ela.
Isso, gente, cria um ambiente seguro, um ambiente acolhedor. Então, na hora que você começar ali nessa prática terapêutica, ou você que já começou, entenda uma coisa: escuta ativa. Escutar para refletir. Empatia profunda. Isso cria um ambiente de aceitação. Isso cria um ambiente acolhedor. Isso cria, deixa o ambiente livre para o seu cliente falar abertamente, expressar o sentimento, valide o sentimento dele, a experiência dele. Então, é importante para você criar esse espaço. Ok? Então, nós falamos aqui, primeiro ponto, nós falamos do processo de transformar, que é a transição de um aconselhamento para uma terapia. Então, você precisa entender, você que está aí, terapeuta cristão, você precisa fazer essa transição. Você precisa entender que não é só um aconselhamento com base bíblica, com princípios cristãos, mas nós precisa rolar essa transição de aconselhamento cristão para um aconselhamento terapêutico cristão. E aí agora não é só apenas um aconselhamento na abordagem cristã, mas é um aconselhamento terapêutico cristão. Isso é o primeiro ponto que você precisa entender, você aqui terapeuta cristão. Segundo ponto, a entrevista de ajuda, que é a entrevista inicial. É aquele primeiro contato como terapeuta com o seu cliente, com o seu paciente. A entrevista de ajuda, que é a entrevista inicial, que é onde você vai entender o contexto do seu cliente, do seu paciente. E aí, primeiro ponto, uma escuta ativa. Escute agora, ali, presente. Segundo, escute para refletir e não para responder. Até porque o espaço terapêutico não se trata do terapeuta, perdão, mas do paciente, do cliente. O que conta ali no espaço terapêutico é o outro, e não você. Então, não escute para responder. Não escute para atender. Escute para refletir. Escute para reformulação. Porque nós estamos aqui na entrevista de ajuda, que é o ponto inicial. Eu quero entender qual é o problema dessa pessoa. E para isso, eu preciso ter uma escuta ativa, eu preciso ter uma escuta para refletir, para reformular, eu preciso ter empatia profunda para eu me conectar a esse meu cliente, a esse meu paciente, ok? Criar um ambiente, porque a empatia cria um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, ok? Então é importante, eu estou muito rápido para vocês, tá dando para entender? Então, quando a gente fala de ajuda, dessa entrevista de ajuda, se trata do outro. Então, agora o meu foco precisa ser inteiramente no meu cliente. Precisa ser agora no meu paciente. Uma escuta ativa. Agora não é hora de você pensar, e aí, vou, não vou, que eu vou usar? Qual? Não, agora é hora de você escutar. Se colocar no lugar dele.
ok? E aí você vai usar a ética cristã, porque aqui nós estamos falando de práticas terapêuticas cristãs. Então você vai respeitar princípios cristãos, valores cristãos. E aí nós olhamos para Jesus, né, já que nós estamos falando de práticas terapêuticas cristãs, nós olhamos para ele e nós vemos ele se movendo por compaixão, ouvir o outro, parar agora para dar atenção para o outro. Porque se você não parar para fazer isso agora, na escuta terapêutica, essa escuta de ajuda, você não vai conseguir ajudar o seu cliente, o seu paciente. Então, no primeiro momento, se preocupe em ouvi-lo, em entender, saber o que ele precisa. E aqui entra duas éticas. A ética cristã, porque você é um terapeuta cristão, e a ética profissional. Então, a ética cristã é os valores cristãos, os valores de Cristo, os princípios bíblicos. Então, eu vou ouvi-lo. Jesus fez isso. E a ética profissional? Você é o terapeuta. Então, você precisa respeitar os limites. Você está ali para ouvir. Se trata do outro. Então, ouça, ouça, ouça. Então, você que está entrando aí na prática, primeiro ponto que você precisa entender: o importante aqui é o outro, é ele. Então, a minha escuta agora é para refletir. Eu me coloco no lugar dele. E eu alinho isso com os princípios, com a ética cristã. Ok? Então, é importante a gente entender isso. Outro ponto importante: nós estamos falando de terapeutas cristãos, ok? Então, precisa de uma sensibilidade para integrar dimensão espiritual na conversa terapêutica. Na entrevista de ajuda, nessa primeira entrevista, pergunte se o seu cliente quer que inclua questões espirituais. Conversa sobre fé. Se no processo terapêutico você vai poder usar atividades espirituais, como oração, leituras bíblicas. Não é porque você é um terapeuta cristão que você tem que ir goela abaixo. Não, nós temos que falar sobre Bíblia, sobre princípios. Por quê? Porque eu sou um terapeuta cristão. Não. Na entrevista de ajuda aqui, você precisa criar um espaço e ver se há abertura para a integração da questão espiritual. Porque não é porque você é um terapeuta cristão, não, eu sou um terapeuta cristão, que todo mundo vai querer caminhar nisso. Então, na entrevista inicial, vê se há abertura para você. Por quê? Porque na supervisão com alguns terapeutas cristãos, eu já vi terapeuta perder os seus pacientes e não ter sensibilidade na hora de fazer a entrevista inicial ali. Talvez a pessoa sabe que o terapeuta é cristão e essa pessoa já foi ferida dentro do campo religioso por um líder, por um líder religioso, um pastor, sei lá, alguém. E aí agora ele vai para o espaço terapêutico e aí ele descobre que o terapeuta quer também colocar aí fé goela abaixo sobre fé, sobre crenças. Então precisa ter essa sensibilidade para essa entrevista de ajuda, você entender se ele está aberto ou não. Explorar de forma sensível da fé do seu cliente, sem impor crenças.
Então, isso é importante. Ver se ele quer que incorpore elementos espirituais no processo terapêutico. Se trata dele. E isso você vai vendo na entrevista inicial, na entrevista de ajuda, porque eu preciso entender. E sim, você é um terapeuta na abordagem cristã, ok, mas ele quer que incorpore oração? Porque, gente, ajuda bastante. Hoje tem provas e todo aluno meu, eu dei aula para as duas últimas aulas para a turma nova de terapeutas cristãos, na abordagem, e eu sempre aconselho eles a procurar na FATEB o curso de neuroteologia. Neuroteologia. É um curso que estuda a fé e a ciência. E nesse curso você vê a importância da prática da fé no cérebro humano. Mas para você, na entrevista inicial, você precisa entender se o seu cliente quer. Então, a entrevista de ajuda, ela é centrada na pessoa, com empatia, com ética cristã, com ética profissional. Por quê? Porque a prática da abordagem cristã, sim, ela olha o ser humano holisticamente, o todo. Mas você só pode colocar elementos espirituais se o seu cliente permitir, se o seu paciente estiver aberto a isso. Se ele estiver aberto, você vai promover aí um caminhar, um olhar holístico, saúde espiritual, mental para esse cliente. Mas é importante você respeitar e valorizar esse seu cliente, ok? Bom, entrevista inicial, prática. Quais são as informações que eu devo colher? O que eu pergunto? Então, primeiro eu quero trazer para vocês o que é que você vai colher de informações nessa entrevista de ajuda. Depois eu quero falar o que você não vai colher. Limites, ok? Então vamos lá. A entrevista, gente, de ajuda, ela é importantíssima para esse espaço terapêutico, para esse tempo terapêutico. Essa entrevista inicial, essa colheita de informações, ela vai ajudar você no processo terapêutico. Como você vai caminhar com o seu paciente, histórias, metas terapêuticas. Então, eu quero ver com você cada ponto importante dessa entrevista, dessa coleta de informações para você caminhar com o seu cliente. Bom, primeira coisa, a identificação de questões espirituais e emocionais. Então, nós estamos falando aqui de práticas terapêuticas cristãs. Então, seu cliente, seu paciente decidiu, não, nós vamos caminhar holisticamente, espírito psíquico. Nós vamos olhar o todo. Então, primeiro ponto, identificação de questões espirituais e emocionais. Primeiro você vai ver aí essa questão da expressão das emoções relacionadas à espiritualidade. Que se ele permitiu, e nós estamos falando da questão de terapeutas cristãos, então se ele permitir, então já que ele permitiu, nós vamos incluir, lembra da perguntinha? Nós vamos incluir questões, elementos espirituais. Se ele falar que sim, você já ali começa a buscar, identificar expressões de emoção relacionado à espiritualidade. Permita que ele expresse as experiências emocionais vinculadas à fé dele. Questões da fé, dúvidas, buscas espirituais, para entender ali o quanto a fé vai impactar as emoções e o bem-estar
emocional. Professor, o que você está querendo dizer? Então vamos lá. Meu paciente falou para mim, não, pode incluir questões espirituais. Ok. Então, por quê? Me expresse um pouquinho aí, porque para você é tão importante incluir aqui questões espirituais. Suas experiências emocionais vinculadas à fé. Qual é a ligação? Por que você quer a ligação vinculada à fé e emoção? Então, primeiro ponto é importante. Segundo ponto, já que você entendeu ali, princípios, fé pode, então, suas emoções, ligado à fé, quais são as suas experiências, o que te traz, por que a gente pode incluir? Isso é um ponto importantíssimo. Até porque você vai entender por que ele acredita tanto, por que ele quer que inclua questões espirituais. Então, por exemplo, você escutou seu paciente falar assim: não, porque eu acredito no poder da oração. Opa, você encontrou ali uma porta que você pode usar até no processo terapêutico. Segundo ponto, explorar os recursos espirituais do cliente. Gente, eu estou batendo a tecla aqui muito de questões espirituais, porque nós estamos numa aula de práticas terapêuticas cristã, na abordagem cristã, ok? Por isso que eu estou trazendo mais essas questões de recursos espirituais e incluir abordagem espiritual. Segundo ponto, identificar, a explorar os recursos espirituais. Oração, meditação, porque isso pode ser apoio no processo terapêutico. Quanto para ele isso é importante. Então, incluiu a questão espiritual, então tente entender o quanto é importante isso para ele. Como isso influencia nas questões emocionais. Ok? É importante explorar isso. Avaliar a história dele de fé e saúde emocional. Que aí entra um princípio que você, terapeuta cristão, não pode deixar de entender. Eu vou criar questões para entender a história de fé dele. Segundo, eu vou avaliar a influência disso na saúde mental. Ok? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque na entrevista inicial, você precisa entender. Existem pacientes que se refugiam em práticas religiosas. E você tem que ficar atento a isso. Como psicanalista, a minha especialização é traumas religiosos. E você precisa analisar a história de fé e a influência disso nas emoções dessa pessoa. E onde você vê isso? Na entrevista. É o momento inicial. Então, incluiu princípios bíblicos, ele decidiu caminhar olhando holisticamente, espírito, alma e corpo. Eu preciso entender agora esse entendimento da história da fé dela, dele. Por exemplo, o que impactou a vida dela. Traumas, feridas, e pessoas podem estar escondidas atrás da espiritualidade. A avaliação. Por exemplo, eu já tive pacientes que eles usam um mecanismo de defesa de negação, usando versículos espirituais. E você, terapeuta, tem que ser muito sensível a isso. Ali na hora da entrevista. Então, você ter uma avaliação cuidadosa da história de fé, da saúde mental desse seu cliente, desse seu paciente. Você tem que buscar entender. É o primeiro momento. Lembra? Nós estamos coletando informações. Então, eu preciso entender a história dessa pessoa. Eu vou precisar fazer perguntas
vou precisar entender sobre a fé, eu vou precisar entender sobre as emoções, eu vou precisar entender sobre as dores, e ali eu vou buscar perguntas. Eu vou analisar isso. Eu vou perguntar sobre valores cristãos. Nesse primeiro momento, eu quero entender o porquê. Eu ouvi uma aluna dizer para mim que ela vai atender só o público cristão. Então, se ela vai atender só esse público, ela precisa ter isso na entrevista inicial. Empatia, escuta ativa, entender o histórico cristão. Da onde que veio, medos, traumas, como é que você sente. Então, por exemplo, você vai pegar um paciente para atender. A questão dele é abuso sexual. Você pode perguntar para ele a questão do como é que ele vê Deus nesse processo. Os medos, os traumas. Como? É importante na entrevista. Você entender os valores dele. Identificar para trazer isso para o processo terapêutico. Definição de metas. Estabelecer metas que esteja alinhado com princípios dele. Integração de valores. E aí, por que eu estou costurando tudo isso para vocês? Porque nós precisamos ouvir isso dele. Quais são os valores, metas, que a gente pode integrar, o que a gente não pode, até onde a gente pode ir. E isso é tudo na entrevista de ajuda. Eu vou colher informações para esse processo terapêutico, para eu ajudar. Na entrevista, já teve pessoas que eu fui entrevistar, e aí eu percebi que a questão religiosa era um mecanismo de defesa e escape. E nem sempre isso é bom. Então, na entrevista, repare toda a questão cristã. Ser terapeuta cristão é importante analisar isso. Anulação. Olha, você vai encontrar pacientes usando versículos bíblicos na hora da entrevista. Teve uma vez que eu fui atender um, e eu perguntei, ele disse assim, eu perguntei, como você está? Ele disse, olha, eu não estou bem, mas como a Bíblia diz, vai tudo bem. Então, você percebe que no espaço terapêutico, gente, é diferente de um aconselhamento. Nós estamos ali criando uma jornada para começar a ajudar alguém. Então, na entrevista, você precisa perguntar, na entrevista de ajuda, por exemplo, sobre as metas. O que você pretende? Você está aqui no espaço terapêutico, aonde você quer chegar? O que nós vamos trabalhar? E precisa ouvir dele. Lembrando que a entrevista de ajuda se trata da outra pessoa. Você não está ali para impor, você não está ali para dar sugestão, você não está ali para mostrar que você sabe, você está ali na entrevista de ajuda para ouvi-lo. Então, tem todo um diálogo. E nesse diálogo eu quero saber quais são os valores dessa pessoa, quais são os princípios, quais são as metas dela no processo terapêutico. Aonde você quer chegar? O que você quer resolver? Então, é uma coleta de informações, com empatia, com escuta ativa. Não se trata, gente, na primeira ali, principalmente na primeira sessão, na entrevista, você não vai sair dali já dizendo, ó, você vai fazer isso, você vai fazer... Não! É o processo de coleta de informações. Eu vou coletar as dores, eu vou coletar os princípios, eu vou coletar os valores. Eu sempre digo isso para os meus pacientes.
Primeira sessão, eu quero te ouvir, eu quero te conhecer, eu quero coletar informações. Eu quero saber se no processo terapêutico a gente vai incluir princípios ou práticas cristãs, já que eu sou um terapeuta cristão, se vai ou não, até onde você crê, o que nós podemos trabalhar. Então, são perguntas, são coletas de informações para construir uma base para você trabalhar. Só que essas informações é centrado nele. Por quê? Porque ouvindo todas essas informações, opa, eu tenho aqui agora, a gente vai construir uma jornada terapêutica específica com essa pessoa. As dores dela, a crença dela, até onde eu posso ir. A limitação. Então, por exemplo, vamos supor, você é terapeuta, você acredita que Deus ama você incondicionalmente. Mas o seu paciente não acredita, porque ele passou por traumas, porque ele passou por abuso. O seu papel não é impor. O seu papel é caminhar dentro da visão dele. Entende? Então não é não, ele te ama e pronto. Não, você não acredita. Não. Opa, a gente precisa trabalhar aqui essa autoaceitação. Para isso que serve a entrevista. Você vai mergulhar na questão de fé, de crença, de emoção, com empatia, se colocando no lugar dele, porque não é você, é ele. Não importa se você tem a super fé, o que importa é ele, é a dor dele, é o limite dele, é o nível de fé dele. Então é importante isso, ok? O que eu devo evitar na entrevista inicial? Porque sim, a gente vai fazer aquela pesquisa, sim, a gente vai coletar informações, mas a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter ética, sensibilidade. Então, vamos aqui entender o que não deve ser coletado aqui na entrevista de ajuda. Os meus limites éticos, sabe? Sem impor imposição religiosa, sem impor religião, com uma sensibilidade cultural. É importante isso, gente. É importante você entender, terapeuta, que se trata da outra pessoa. Então, eu vou entrevistar, eu vou ouvir, eu quero saber dele, delas, dores, históricos, por que ela está ali, qual é a meta, por que ela procurou um terapeuta, quais são os medos e o que é que eu não vou perguntar. Então, primeiro, eu respeito os limites éticos e de confidencialidade. Então, informações excessivas que não estão envolvidas no processo terapêutico. Tem coisas desnecessárias. Perguntar. Um está ali no processo, então, se eu não vai além. Então, por isso que é importante ali no primeiro momento você perguntar quais são as dores. Qual é o seu propósito de estar aqui? No que eu posso, qual a sua intenção com esse processo terapêutico? O que você quer vencer? Aonde você quer chegar? O que você quer romper? Qual a sua meta? Até onde você acredita o que é emocional, o que é espiritual? Claro, se ele permitir inclusão de práticas espirituais. Então, cuidado. Se não são coisas que não estão incluídas no processo terapêutico, não precisa perguntar excessos detalhes. Segundo, questão de limites. Evite não divulgar muitas informações sobre você.
Não se trata de você, se trata do outro. Então, evite informações excessivas, pessoais, sobre você. Por quê? Porque talvez você pode soltar uma informação que é uma barreira para outra pessoa. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Porque talvez você dê informações que pode estragar o processo terapêutico. Vou te dar um exemplo. Eu tive um paciente, um terapeuta que a gente estava dando supervisão, que ele, na pesquisa ali, ó, na entrevista de ajuda, ele começou a falar dele com os filhos. Porque o processo, ele estava diante de uma pessoa que carregava trauma, que o pai era extremamente violento, e procurou o terapeuta para tratar os traumas. E aí o terapeuta, na hora ali da entrevista inicial, a entrevista de ajuda, ele começou a expor sobre ele, sobre que o pai dele era violento, e ele se tornou também violento dos filhos, mas depois ele resolveu. Na hora que o terapeuta soltou que ele também era um pai que tinha sido violento, ele era um pai violento, que estava ajustando isso, ó, pronto, não contribuiu, estragou o processo terapêutico. Porque a pessoa que foi pedir ajuda pensou, não. Então você precisa tomar muito cuidado com não divulgar informações pessoais demais sobre você na hora da entrevista. Às vezes você quer conectar tanto, não, eu vou falar um pouco de mim. Cuidado. Se trata do outro, ok? Na hora da entrevista de ajuda, evita a imposição religiosa, impor crenças, coisas que talvez para o paciente seja difícil acreditar. Então você está lá diante de alguém e o cara solta, ó, eu preciso tratar porque eu não consigo nem acreditar que Deus me ama pelo que deixaram, o que ele deixou fazer comigo. Aí você vem impor, não, mas você precisa crer que Deus te ama. Não, você precisa ter uma abordagem centrada na pessoa, sensível à pessoa. E aí você vai ter que se abster de julgamento moral. É ele, é a dor dele, é o momento dele. Então pergunte, reforce, valide as emoções dele, deixa ele falar. Então, sem evita na hora da entrevista impor julgamento, impor imposição religiosa, porque você pode atrapalhar e fechar, barrar ali o processo de exposição dele na hora da entrevista. Também, além da questão religiosa, cuidado com a sensibilidade, tem a sensibilidade cultural. Então, a diversidade, a cultura, cuidado para não generalizar, não impor normas culturais na hora ali da entrevista de ajuda, porque você precisa entender qual é o contexto, você precisa entender qual é a dor, você precisa entender o que ele precisa. É disso que se trata a entrevista de ajuda. Então você precisa tomar muito cuidado, muito, permitir que eles expressem a sua identidade cultural de maneira autêntica. E eu vim de uma cultura assim, 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 assim. Na hora da pesquisa, você vê que é um trauma de família, como é a cultura na sua casa. Cuidado com as expressões. Cuidado para não expor a cara. Cuidado na hora da entrevista. Ok? Que é o que a gente chama de contratransferência, que é a reação do terapeuta para a pessoa. Cuidado para não expressar demais. Gente, isso é muito sério. Gente, que absurdo. Cuidado. Ok?
Cuidado também para você não transpor experiências pessoais demais na hora da entrevista de ajuda. Porque, gente, uma coisa que eu vou bater na tecla, vocês já ouviram e vão ouvir bastante aqui. Não se trata de você, se trata do outro. A dor do outro, a crença do outro, a experiência do outro, a ferida do outro, a cultura dele. Você está numa entrevista de ajuda. Então, você está criando, colhendo material para ajudá-lo. Então, cuidado com o que você expõe. Cuidado como você se expressa. Cuidado para não generalizar. Eu já vi terapeutas, cortar a aliança terapêutica ou a liga terapêutica, como a gente usa, generalizando, impondo normas culturais. Pronto, fechou. E aquele terapeuta soltou isso. E para mim já não. Então, não transpor experiências demais para o seu cliente, principalmente na hora da pesquisa. Por isso que o primeiro ponto que a gente veio foi de transpor, de escuta ativa, de empatia, até para essa experiência, essa entrevista de ajuda ter sucesso, criar esse ambiente. Por isso que eu comecei a aula trazendo a importância da gente entender que não é mais só um discipulado ou um ensinamento ou um aconselhamento cristão, mas agora a gente tem um processo terapêutico. E aí eu preciso tomar muito cuidado com isso. Então nós precisamos tomar cuidado com esses pontos, para que haja uma relação terapêutica sólida. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é na entrevista de ajuda, é nessa entrevista inicial, depois dela, que aí vai definir a liga terapêutica ou não. Entendeu? Então, por exemplo, não quer dizer que na primeira sessão já sai ali, não, agora eu vou atender você e vida que segue. Não. Você pode, a primeira sessão é o coletar das informações. É buscar a base para o processo terapêutico. Então, eu sempre digo isso. Primeira sessão, eu quero te conhecer, quero ouvir, quero saber de você e criar esse espaço, essa escuta ativa, essa empatia, valorizando a dor, valorizando a experiência dessa outra pessoa. Não queira já de cara sair resolvendo o problema da pessoa. Não, sem essa entrevista de ajuda, não. Tem gente que já na primeira sessão já quer sair resolvendo. Você precisa de material para construir uma jornada terapêutica. Você precisa de informações para construir isso e caminhar com essa pessoa. Então, você precisa entender onde ela quer chegar, você precisa entender a meta dela, você precisa entender a dor dela, você precisa entender o porquê que ela está ali. E isso é na entrevista de ajuda, com toda a sensibilidade, com toda a empatia, com toda a escuta. Não é chegar na primeira sessão, olha, eu sou terapeuta, e você escutou 15 minutos e agora quer resolver. Não, você precisa de material para trabalhar. Até para o paciente perceber se ele de fato vai caminhar com você ou não. Por isso que eu te aconselho, por exemplo, não sair marcando pacote. Marca uma primeira sessão. E depois da primeira sessão, você me diz se a gente segue ou não. Porque na entrevista de ajuda, você passa a primeira sessão colhendo o material. E aí, quando chega no final da sessão,
da entrevista de ajuda, você pode abrir os olhos dele ou dela. Ó, precisa trabalhar isso. Nós vamos precisar trabalhar nisso. Ó, nós vamos caminhar juntos para ressignificar isso. Ó, esse ponto aqui. Nós vamos também ajustar isso. Eu vi que você quer chegar nessa meta. Nós vamos trabalhar para chegar nisso. Pronto, você já gerou a expectativa de que tem que trabalhar junto com ele. Entende a importância da entrevista de ajuda? Para criar isso. Então não é só. Então é importante. Dicas de como você vai conduzir aí essa entrevista de ajuda. É habilidade, você precisa desenvolver isso. Não é só chegar lá, pergunta. Pergunta. Você precisa ter perguntas abertas, perguntas eficazes. Então vamos analisar aqui alguns tópicos. Como é que eu conduzo essa entrevista de ajuda? Primeiro, nós precisamos estabelecer rapport. Quando a gente fala de rapport, a gente fala de conexão. Se não houver conexão, se não houver confiança, não vai. Então, primeira coisa, uma saudação acolhedora, empática. Transmita de início empatia. Mostre que você está interessado em ajudá-lo. Mostra um interesse ativo no que ele vai compartilhar. Sabe, uma linguagem corporal aberta, não fechado, aberta, contato visual, expressão facial, sem exagero. Transmita compreensão. Entendi. Você está me dizendo isso, isso, isso. Valide as emoções do cliente, as experiências dele. Reconheça as suas emoções. Então, é visível o quanto isso doeu para você, né? O quanto isso é difícil para você. Demonstre compreensão para construir essa base de confiança. Então, o primeiro momento ali da entrevista, estabeleça conexão, estabeleça confiança. Mostre para ele que você está interessado em ouvir, que você está ali, valide cada fala, cada experiência que ele está contando. Utilize de perguntas abertas e reflexivas. Perguntas abertas, gente, são perguntas que não podem ser respondidas apenas com sim ou não. O paciente vai ser convidado a expor, a compartilhar as experiências de forma mais profunda. Então, por exemplo, olha uma pergunta fechada. A sua infância, que a sua mãe com o seu pai foi muito difícil? Ele consegue responder com sim ou não. Mas uma pergunta aberta. Foi. Escreva para mim como foi a sua infância, a relação com seu pai, com a sua mãe. Opa, não tem como responder isso com sim ou não. Ele vai ter que, explanar algo. Ele vai ter que trazer algo mais abrangente. Então, reflexões para ampliar a compreensão dele. Entende? Encorajar ele, incentivar ele a repetir os recursos que ele tem, os pontos fortes, os potenciais que ele tem. Então, utilize pergunta aberta. Vamos refletir. Isso é importante ali na hora da entrevista inicial. Não algo sim, não, talvez, dá. Então, vamos lá. Se ele disse, eu vim aqui por causa de um trauma de pai ou de mãe, sei lá, imagina, você pode encorajar ele. Ó, tá vendo? Você veio aqui porque você está interessado a buscar isso, a ficar bem. E isso já é um ponto positivo. Ele acaba expressando, por exemplo, você faz uma pergunta sobre a questão da infância e ele expõe detalhes.
Aí você pode dizer, tá vendo? Nem todo mundo consegue abrir e expor isso. Você conseguiu falar. Isso são reforçar para que ele se sinta confiante, para que ele se sinta que alguém está ouvindo ele. Outro ponto importante ali para você conduzir a entrevista de ajuda, adaptar de acordo com ele. Ele. Então, os valores dele, as experiências dele, as necessidades dele. Seja flexível a resposta dele, a dinâmica da sessão. Explore de forma sensível questão cultural, questão religiosa. Esse ambiente é o primeiro momento, é o momento dele, quer conhecê-lo, quer saber as dores, aonde estão as feridas, o que ele pretende, o que está doendo, o que ele quer, e vai de acordo com ele. Gente, uma coisa que é importante você, terapeuta, entender é que pessoas não é como uma receita de bolo, a singularidade. Não se trata pessoas como uma receita de bolo. Você precisa olhar para cada paciente como único. Então não é porque o que serviu para um serve para outro. E vocês vão ver que a prática vai te ajudar bastante nisso. E aí, se ele permitiu, inclua a questão espiritual, discussão espiritual sobre a crença, sobre a questão da espiritualidade, questão da oração. Explore isso, quão é importante. A inclusão sensível da fé, os valores, os princípios religiosos. Inclua isso de forma saudável, sábia. Entende? Então, é importante nós entendermos esses pontos. De como eu vou conduzir, com sensibilidade, ouvindo, com uma escuta ativa. E eu trouxe aqui, para esse término de aula, um estudo de caso. Gente, a hora passou que eu nem vi. Já vai praticamente por 1h15 que a gente está aqui. Um estudo de caso para mostrar para vocês como é que funciona isso. Bom, minha paciente é a Maria, uma mulher de 35 anos que ela busca ajuda por causa da ansiedade e conflitos familiares e espiritual. Então ela expressa preocupação sobre a reconciliação da sua fé cristã com desafios pessoais. Olha aqui, fé e emoção. E aí? Primeiro, eu preciso estabelecer rapport. Então, eu crio um ambiente acolhedor, que ela é aceita, que ali nós vamos conversar, que eu estou ali para ajudá-la e eu quero ouvi-la. E aí, ela se sente à vontade para começar a compartilhar as preocupações. E ela percebeu que o terapeuta está interessado em ouvi-la. Aí, o que o terapeuta faz para descobrir isso? Ele começa a trazer perguntas reflexivas. Então, quais são os desafios familiares? Como que a fé dela influencia aí? Como é que ela lida com esses desafios? E aí promove uma reflexão, algo mais significativo. Então, são perguntas. Não é algo sim ou não, é algo aberto. Como é que a sua fé enxerga tudo isso? Como é que você crê em tudo isso? Como é que você acredita? Você acredita que isso tudo pode mudar ou não? Expõe para mim como é que é a sua fé em relação a tudo isso que você está passando. Quando inclui, lembra, nunca se esqueça de perguntar se, mesmo você sendo terapeuta cristão, se essa pessoa está aberta a incluir princípios cristãos ou não. Porque não é porque você é um terapeuta cristão, às vezes pessoas vão precisar
tratar questões emocionais primeiro, porque as dores dela estão mais atreladas com o espiritual, experiências religiosas, do que talvez falar sobre fé. Então é importante você ter esse feeling. E aí, quando o terapeuta percebe a singularidade da Maria, ele começa a adaptar a abordagem com a história dela. Então, aquilo que ela passou, quais são os traumas, as dores, os pensamentos que ela tem em relação ao assunto, que ela acredita. E aí a terapia é personalizada de acordo com ela, para trabalhar saúde mental e espiritual dela. E aí ele começa dentro do consultório a tratar de assunto, incluir a questão espiritual. Usa passagens bíblicas. Você pode usar como ferramenta para integrar a fé cristã. E ali ele vai coletando informações importantes sobre as práticas espirituais, as dúvidas, as buscas, a saúde mental de Maria. E ali ele vai estabelecendo, junto com ela, metas. Então, nós vamos trabalhar isso. Nós vamos caminhar nisso. Nós vamos promover isso junto. E aí, qual é o resultado disso? Maria vai experimentando o entendimento da fé para apoiar nos seus momentos difíceis. O terapeuta vai integrando princípios bíblicos em todo o processo terapêutico da Maria. Lembra que o tratar dela era a ansiedade? Então vai entender a raiz disso, como ela permitiu uma questão espiritual, práticas espirituais, ele vai incluindo questões espirituais e ajudando ela a lidar com as crises. Então, o primeiro ponto é a terapia, é a entrevista de ajuda. E aí você precisa vir com isso com muita sensibilidade. Você precisa entender que é coleta de informações, empatia, perguntas abertas, escuta ativa, porque é aqui que eu vou construir o alicerce para essa jornada terapêutica. Você não tem como seguir numa jornada terapêutica sem essa base, sem essa estrutura. Então, o primeiro momento é entender a dor, entender o porquê, ouvir a história, colher informações. Então, na primeira sessão, já rolou até 2 sessões para essa entrevista. Entender, ouvir e focar no outro. Por isso que não existe esse negócio de quantas sessões você acha que resolve. Eu quero te ouvir primeiro, para depois a gente seguir e aí a gente cria uma conexão. Isso é entrevista de ajuda, ok? Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Se tiver alguma pergunta, solta nos comentários. Meu tempo já voou, mas eu preciso responder. Tem um tempo limite para essa entrevista? Não, não tem. Isso vai muito de você entender. Então, ali na entrevista, você entender qual é o propósito dela estar ali, qual é a meta, qual é a dor. Então, se você acha que tem todas essas informações, isso já é para trabalhar exatamente a meta do seu cliente, do seu paciente, aí sim começa a trabalhar. Mas não tem um tempo específico. Até porque, se você entender que não rola a liga terapêutica, a conexão, você precisa trabalhar isso no seu paciente, no seu cliente, ok? Porque senão, não rolar a liga terapêutica e a conexão, não tem sucesso na terapia, ok? Juliana, quais serão as metas? As metas é definida ali na entrevista. Você vai ouvir a dor, os problemas, a necessidade, o que ela precisa, as maiores dores dela, o contexto, os traumas, para aí sim, junto com eles, definir a jornada e as metas. Ok? Eu acho que é isso. Aqui no Zoom não tem nenhuma pergunta. Eu quero encerrar a aula por aqui. Eu quero agradecer
a todos, desejar sucesso na jornada de vocês e até uma próxima aula ou um próximo encontro.